Neste vídeo você verá uma resenha do livro A Arte de Gastar Dinheiro, de Morgan Housel, aquele famoso autor do livro Psicologia Financeira. Além de famoso, é um livro excelente, hein, pessoal? E, no fim das contas, todos sabem o que a gente precisa fazer para aumentar a nossa riqueza. Teoricamente, basta você gastar menos dinheiro do que você está ganhando. Então você pega aquele dinheiro e coloca em algum tipo de poupança ou investimento. Mas no Brasil, onde mais de 80% das famílias estão endividadas, todos sabem disso, mas não é tão fácil assim. Aqui é apenas a parte racional. E as planilhas, a gente sabe que elas não ligam para sentimentos. E pessoal, os sentimentos são extremamente importantes, porque as nossas decisões, no fim das contas, elas são emocionais e não racionais. Então, se você quer tomar uma boa decisão, o seu racional tem que trabalhar bastante para deixar o seu emocional treinado para quando chegar a hora ele tomar a ação correta. Tá, Patrick, mas como assim? E Harvey Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, falou pra gente que pensamentos levam a sentimentos que levam a comportamentos ou ações que levam a resultados. Ou seja, os pensamentos vão levar aos sentimentos, que é essa parte emocional. Por quê? Porque o sentimento ele é para dentro. Primeiro a pessoa sente, depois ela exprime aquele sentimento e depois vai levar a um comportamento ou ação. Então, isso daqui que vai levar ao comportamento. E depois vai levar, é claro, a um resultado. Aquela pessoa pode se tornar alguém mais rica, ela pode enriquecer, nem que seja apenas R$1, R$10, pode se manter como está, por exemplo, não conseguindo colocar dinheiro, mas também não tirar dinheiro de suas economias, seus investimentos, ou ela pode empobrecer, ela pode simplesmente reduzir o dinheiro que ela tem guardado ou nos investimentos. E quando a gente fala nesse emocional, o autor, o Morgan Housel, vai dizer pra gente que todo comportamento financeiro faz sentido quando há informação suficiente. Inclusive tem um ditado muito sábio que diz pra gente que louco é aquele que rasga dinheiro, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então o autor vai falar pra gente que se a gente olhar para o histórico daquela pessoa, se olhar para a forma como ela interpreta o mundo, aquilo vai acabar fazendo sentido, pelo menos para aquela pessoa. Isso até nos ajuda a ter um pouco mais de empatia pelas outras pessoas com relação à forma que elas preferem gastar o seu dinheiro. Preferem, eu digo, porque realmente é uma preferência. Você tem diversas formas que poderiam melhorar o futuro dessas pessoas, inclusive, mas ela opta por gastar de uma forma imediatista, sem pensar no futuro. E é claro que essa forma de se comportar ou agir vai levar a um resultado, que pode ser positivo para ela ou negativo. E quem ficar até o fim do vídeo vai entender qual é a importância em buscar uma vida simples, mas uma vida simples não quer dizer que vai ser uma vida barata ou uma vida que vai ter muita escassez. Vai aprender que, de acordo com o autor, o maior ativo que você pode ter é não precisar impressionar ninguém, e vai aprender a entender melhor o que é o suficiente para você, minimizando o arrependimento futuro. Eu sou o Patrick, já li mais de 270 livros e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento da sua inteligência, na verdade a inteligência prática, por meio de análises literárias. Analisando o livro A Arte de Gastar Dinheiro, de Morgan Housel, nós vamos começar falando sobre a diferença entre a riqueza e a fortuna. Quando estamos falando em riqueza, estamos falando sobre itens que as pessoas podem ver. A pessoa simplesmente bate o olho e ver que você tem um determinado item. Quando falamos em fortuna, a gente está falando daquilo que a pessoa não vê. E calma que você já vai entender. O que as pessoas veem seria os carros de luxo, as roupas de marca, aquela marca estampada de todo tamanho. No domingo passado, resenhei para você o livro Coisa de Rico, de Michel Alcoforado, que é muito ligado nesse tema que a gente está falando aqui. E nele eu falei para você que a gente tinha duas diferenças. Nós tínhamos uma situação
de um novo rico ou rico emergente, e nós tínhamos a situação do rico tradicional, que é aquele que vem de uma família de várias gerações de pessoas ricas. Alguém lá no começo conseguiu aquela grana e foi passando de geração para geração, e no fim a coisa até se perde e eles não ficam sabendo direito quando foi que eles começaram a ser ricos. E essa questão da ostentação, principalmente, desse luxo é muito utilizado por quem? Pelo novo rico, que ele vai querer ostentar um corpo ligado a próteses, então aquela mulher vai ter silicone, vai ter diversos procedimentos, e o rico tradicional, ele é mais ligado a itens do passado, ele tende a usar coisas menos chamativas, vamos dizer assim. Então não vai sair por aí com aquela camisa com a marca desse tamanho, não vai sair por aí com o relógio do Power Ranger. Então isso daqui vai lembrar muito pra gente o novo rico, que é aquele que construiu a própria riqueza. Diferente da família tradicional, que a riqueza ela já estava ali, então aquela pessoa foi herdeira em algum nível. Já a fortuna, para o Morgan Housel, seria aqueles ativos que você tem investidos. Se a gente for pensar no significado de ativo lá para o livro Pai Rico, Pai Pobre, nós temos que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então é aquilo que vai render lucros, ou pelo menos que você está esperando ter algum lucro dali, que é algo invisível, porque só você, ou melhor, poucas pessoas vão ter acesso a esses valores. A riqueza está naquilo que você já gastou, então todos aqui são itens que todos podem ver, você já gastou aquele dinheiro, por mais que você pode ter parcelado aquele carrão em diversas vezes, aquele dinheiro está gasto, mas as prestações, elas estão aí para você, vão sempre bater na sua porta. É mesmo, é? Você antecipou o seu futuro se você fez isso que eu falei por último. Na fortuna, o dinheiro ele não foi transformado em consumo, então ele está investido. Por exemplo, o Elon Musk é um bilionário, mas muito provavelmente, se você for ver o patrimônio dele, está todo em ações. Pouco daquele dinheiro vai ter alta liquidez, ou seja, que ele consegue sacar de forma rápida, entende? E a conclusão que o autor vai trazer para a gente é que a riqueza ela vai escravizar você, porque você vai adquirir esses itens, muitas vezes sem realmente querer estar com aqueles itens, mas sim porque você está vendo o seu vizinho, você sabe que pessoas ricas usam aqueles itens, mas não porque você mesmo, a sua identidade está pedindo por aquele item. Então é uma coisa que você faz olhando para o seu vizinho. Então o seu vizinho chega, compra uma Ferrari, você também compra uma Ferrari. O seu vizinho aparece com o Rolex do Power Ranger de última geração, no outro dia você faz o quê? Você compra um igual ao dele, ou maior, né, meu caro? Então no fim das contas, você vira um escravo do ambiente social ou até mesmo do dinheiro, porque você compra aquela coisa muito cara e nem sempre você tem dinheiro para comprar aquilo. Se tomar a pílula azul, vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Já a fortuna, esse dinheiro invisível, ele vai trabalhar para aumentar a sua liberdade no futuro. Ou aquela pessoa pode até ter atingido esse nível de liberdade. Ah, Patrick, mas eu tenho dinheiro aqui, só que é o suficiente para eu viver apenas 2 anos sem trabalhar. Isso é ter algum nível de liberdade? Sim, um nível de liberdade muito bom, porque ter esse dinheiro guardado vai aumentar a sua independência. Então, se o seu chefe bloquear, começar a querer te sacanear, te perseguir, você simplesmente chuta a bunda dele e faz o quê? Vai procurar outro emprego. E, meu caro, em 2 anos, se você for alguém gabaritado, tende a arrumar um bom emprego. Então você tem a liberdade de sair daquele ambiente ruim, e nós sabemos que sim, existem pessoas péssimas que fazem ambientes ficarem péssimos, e a conclusão dessa parte é que riqueza sem independência
é uma forma luxuosa de pobreza, porque essa galera aqui da riqueza, ela é escrava do dinheiro. Então, ela é uma pessoa que é pobre, porque ela tem que continuar fazendo aquilo ou ela vai cair aqui na pobreza. Ela está totalmente dependente daquele ambiente em que ela está vivendo. Não tem muita liberdade. E aí que a gente chega no nosso segundo ponto, que é a armadilha da dívida social. A dívida social, de acordo com o autor, ela vai agir de duas formas. Nós temos a busca de reconhecimento social por meio dos gastos, ou nós temos a busca do reconhecimento social para satisfazer as expectativas de terceiros. Quando a gente fala na busca de reconhecimento social por meio de status, a gente está falando naquilo que já foi explorado lá no livro Coisa de Rico, que os seus gastos, comprar esses itens ou itens de ricos tradicionais, vai te ajudar a entrar em determinados grupos, clubes de ricos. E dinheiro, a gente sabe que atrai o que, pessoal? Atrai dinheiro. Então, se você está andando com as pessoas ricas, é muito mais fácil de você conseguir negócios que vão render mais dinheiro, porque aqui é o que se chama de networking. Então, se você conhece as pessoas certas, as suas chances de aumentar o seu dinheiro são maiores. E o autor desse livro, Michel Alcoforado, vai dizer pra gente que se você está querendo negociar, entrar no grupo dos ricos, você vai ter sim que mostrar itens como esses daqui. Porque o rico brasileiro, ele trabalha muito com as aparências. Porque se ele buscar na sua aparência, se você é de uma determinada forma e não for daquele jeito que ele espera, ele simplesmente vai colocar uma parede e você não vai conseguir ter contato com aquele rico. Então nada mais é do que trocar dinheiro por fama, por status. E é uma dívida porque você vai ter que pagar muito caro por isso, até você se adaptar, entrar no nível dessas pessoas ricas aqui dos grupos dos clubes. E uma segunda maneira que a gente tem é para satisfazer as expectativas de terceiros. Lá no livro Coisa de Rico, Michel Alcoforado também vai falar pra gente que assim que o novo rico fica rico, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tentar sanar o passado. Ah, Patrick, o que é sanar o passado? O cara vai chegar, vai comprar uma casa para os pais, vai começar a pagar o colégio particular do filho do irmão, vai dar uma mesada para os pais, e aí vão chegando parentes e pedindo coisas para ele a todo momento. Complicou. E quando chega num determinado ponto, a pessoa chega pedindo e se não recebe o que quer, ela fica muito puta da vida e começa a achar que é uma dívida social que você tem. Porque você ficou mais rico que ela, então você teria o dever de ajudar aquela pessoa. Então podem aparecer diversas pessoas ingratas dessa parte aqui de sanar o passado. Só que isso daqui, o que acontece? Ele vai cobrar um determinado juros. Por isso que é a armadilha da dívida social. Os juros dela, aquela parte negativa, vamos dizer assim, seria a perda de independência, porque os seus parentes vão vir cobrando ajuda e sabem que você tem dinheiro, então quando você falar um não, eles sabem que você tem dinheiro, então aquilo vai trazer um grande incômodo. Conheci uma menina que estava nessa mesma situação, ela conseguiu um bom casamento com um cara gente boa e tudo mais, e que tem um dinheirinho bem acima da família dela. O irmão dela estava precisando de um dinheiro que na verdade não precisava de acordo com ela, então ela negou aquele dinheiro, falou para ele que ela não era banco e depois veio a mãe cobrar dela. Então, essa dívida social, ela vai tirar a sua independência e pode tirar também a sua paz, pode levar a tretas na família, por mais que você já ajudou em determinado momento. Nós temos a questão do arrependimento
futuro, que é por essas coisas como a que eu falei no item anterior, a situação da ingratidão. Pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. É a bondade. O 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Estamos todos confiando no senhor. Nós temos o medo de perder os status. Pessoal, quando a gente sobe de nível, vamos dizer assim, acontece a chamada adaptação hedônica. Ou seja, você está lá em cima, se você precisar abaixar o seu padrão de vida, seja para um rico tradicional ou para o novo rico, aquilo vai causar uma enorme dor na gente. E quando você consegue um determinado nível, você não quer ir para baixo. Então, quando você melhorar de vida, aquilo vai te levar a ter um grande medo de perder os status. Então, você pode entrar num ciclo que você vai trabalhar feito um louco, vindo a ser um escravo do dinheiro, fazendo de tudo para não abaixar o seu padrão de vida. Inclusive, no livro Coisa de Rico, o Michel Conforado vai falar pra gente de pessoas que eram de famílias tradicionais, que tinham lá aquelas mansões enormes, só que a pessoa já tinha entrado num ciclo de empobrecimento. Empobrecimento aqui não quer dizer que a pessoa ficou lisa, tá? Quer dizer que a pessoa está tendo o seu nível financeiro extremamente reduzido. Você chega na mansão da pessoa, então o jardim está super mal cuidado, as paredes estão sujas, não foram pintadas, os funcionários, você vai ver, tem pouquíssimos funcionários, então aquela pessoa fica brigando para não abaixar o seu padrão de vida. Se aquela pessoa pegasse e comprasse um apartamento mais simples, ela poderia viver anos e anos bem daquela maneira, mas não, ela prefere segurar o máximo possível, até mesmo para não mostrar para as outras pessoas que ela já gastou toda a grana e que está num ciclo de empobrecimento. Porque se as outras pessoas daquele grupo de ricos dos clubes verem que ela está lisa, então essa pessoa vai ser expurgada, retirada desses grupos. Eu não estou suportando mais. Porque o que liga essas pessoas não é a virtude, é o dinheiro. É um bem que, no fim das contas, é útil. Se você não tem o dinheiro, você não tem o que é útil, então eles vão chutar a sua bunda. Outro tipo de juros é a ganância. Então, a pessoa quer ter o status e quer estar cada vez maior nos status. Então, ela vai adquirindo, comprando diversas coisas, só que essa pessoa ela não vai pensar na utilidade daquelas coisas que ela está comprando, mas sim nos status. E quando a gente deixa a nossa identidade de lado, a gente pode ter um custo psicológico e, no fim das contas, a gente pode acabar se ferrando muito no futuro. É aí que a gente chega no que o autor Morgan Housel vai trazer de recomendação pra gente, que a gente busque uma vida simples. Mas uma vida simples, ela não vai ser uma vida escassa, não vai ser uma vida com poucos itens, ela vai ser simples no sentido que você tem mais independência, você tem autonomia. Se você quiser marcar algo que você realmente gosta, que satisfaça a sua identidade, você consegue encaixar na sua agenda alguma coisa assim, ou uma pequena coisa, como ele chama, que pode ser, por exemplo, algum evento que você pode fazer com a sua família. Por exemplo, uma viagem que a sua esposa está querendo fazer com seus filhos, então você vai passar tempo de qualidade com a sua família, ir a um evento de escola que o seu filho vai participar. Então essas são as pequenas coisas, porém, que vão fazer muito bem para aquela pessoa. E a autonomia, para o Morgan Housel, é o ativo mais valioso que a gente tem, que é o controle do seu tempo. Vai te dar a oportunidade de controlar o seu tempo. Então você vai poder terceirizar aquelas coisas que você não gosta ou diversas atividades do seu dia para que você possa ter tempo livre para aproveitar fazendo coisas que a sua identidade ou até mesmo essas pequenas coisas. Buscando a vida simples, a gente vai reduzir a fricção social.
Então, a gente vai passar a gastar por utilidade. Aquilo que eu estou comprando é realmente útil ou eu estou comprando apenas por status? Realmente aquele relógio do Power Ranger é bonito, eu acho bonito, ou é algo que eu acho que realmente seja útil? Com utilidade a gente pode verificar também a questão da necessidade. O quanto eu preciso daquilo que eu estou comprando. Pessoal, eu sempre olho essa questão da utilidade. Pô, eu tô querendo comprar uma TV nova? Beleza, tô querendo comprar a TV nova, mas como tá a velha? A velha está ruim? Realmente a diferença da TV que eu tenho hoje para a TV que eu tô querendo, ela é tão grande assim que vale a pena eu trocar mesmo com a minha estando em boas condições? Eu coloco coisas desse tipo na mesa para decidir se realmente vale a pena comprar ou não. Legal! E quando a gente compra por status, a gente está comprando de acordo com a vaidade. Mas é a vaidade que eu vou falar para vocês num vídeo futuro aqui de resenha do livro de Paulo Vieira, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Então, vaidade seria você comprar algo que você não gosta com dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você não se importa. A vida simples também vai no sentido de você poupar dinheiro, só que sem cortar o cafezinho. Você não vai ficar olhando para os centavos, você vai guardando dinheiro e esse dinheiro vai ser muito importante para quê? Para garantir uma autonomia futura. Esse dinheiro vai te dar mais liberdade. Vai te dar liberdade quando? No futuro. Aquela questão que eu falei do emprego, que é a reserva de emergência, uma reserva de emergência grande que você tem, que vai poder também ajudar na sua aposentadoria, vai poder fazer você adquirir algum ativo interessante. Só que você tem que tomar muito cuidado para você não se tornar alguém avarento, mão fechada. Então Morgan Housel fala pra gente que a gente tem que tentar manter a nossa jornada agradável. Então você não vai guardar dinheiro por 30 anos pensando em gastar aquilo só na aposentadoria. E tem gente que até mesmo quando chega na aposentadoria continua mão fechada. E essa pessoa, quando ela morrer, os filhos dela, se é que tem filhos, que pode passar por irmão, pro sobrinho e por aí vai, eles não vão ter dó nenhuma do dinheiro daquela pessoa. Até mesmo o governo, cair na mão do governo, já pensou? Por isso que eu digo, não seja avarento, vá gastando com coisas que você acha legais, só que vá poupando ao longo do caminho. A ideia do autor é essa que eu trago aqui, inclusive. Minimize o arrependimento futuro. Tá, Patrick, mas como que eu vou minimizar o arrependimento? A gente pode muito bem fazer essa pergunta aqui. Quando a gente estiver pensando em gastar um dinheiro que seja relevante. Então a gente não está falando aqui daquele dinheiro do cafezinho, do dinheiro de ir tomar uma no bar com amigo, quando vai gastar um dinheiro relevante, tá bem? Você vai se perguntar, terei orgulho de ter gasto esse dinheiro daqui a 10 anos? Então, se a resposta for sim, gaste e seja feliz. Por exemplo, você vai viajar com a família, vai para uma praia, vai ter valido a pena? Você vai gerar aqui memórias emocionais. Essas memórias podem ter um valor inestimável. Vai que você vai naquela viagem, pouco tempo depois alguma pessoa falece, por exemplo, dá algum problema. Então aquilo ali teve um valor enorme porque você passou o tempo de qualidade com pessoas que você ama. Mas tem diversas outras formas de gastar o dinheiro. Faça essa pergunta para si mesmo. Se você chegou até aqui, você aprendeu qual é a importância, qual é a utilidade de buscar uma vida simples, porque você vai poder usar mais o seu lado emocional, vai estar mais ligado à sua identidade, vai poder participar de mais coisas com as pessoas que você realmente gosta, que realmente tem valor para você. Isso vai fazer muito bem para o seu emocional. Também aprendeu que o maior ativo não é você precisar impressionar as outras pessoas, mas sim você alcançar a sua autonomia para ganhar assim a liberdade, não ser um escravo do dinheiro, não ser um escravo do seu patrão que fica
judiando de você no trabalho, você fica de saco cheio, aquilo te faz muito mal, pode te levar para um burnout ou algum outro tipo de problema psicológico e você nem tem como deixá-lo para lá porque você não se preparou, não tem autonomia suficiente, uma reserva de emergência para poder se livrar disso e também aprendeu a pergunta: terei orgulho daqui a 10 anos para poder minimizar o seu arrependimento futuro. E agora que eu deixo para você 2 vídeos. O primeiro é Coisa de Rico, que se você ainda não viu, veja agora porque complementa o nosso conteúdo aqui, e o outro eu vou deixar por conta do algoritmo, que é um vídeo que muito provavelmente você vai gostar.